amadas, como vocês estão? Espero que estejam todas bem com a graça do nosso Senhor, que a paz dele, a bênção dele estejam no lar de cada uma de nós. Minhas irmãs, estava aqui relembrando a seguinte frase que eu costumava dizer a mim mesma todas as noites, algum tempo atrás, que é: a Tainara de amanhã vai agradecer a Tainara de hoje. E, amadas, eu falava essa frase a mim mesma como um incentivo para que eu fosse dormir com a cozinha limpinha. Pois quando me casei de pouquinho, não tinha esse costume. Eu cuidava, assim, muito bem da minha casa, da cozinha durante o dia, depois do almoço, limpava, lavava tudo. Mas à noite, quando eu e meu esposo íamos fazer nossa última refeição, às vezes um lanche, ou eu preparava uma janta, e geralmente quando eu preparava um jantar, né, aí que tinham mais louças, sujavam mais panelas, a gente fazia aquela refeição. E, amadas, quando eu via aquela cozinha, eu simplesmente virava as costas e ia me deitar. Não importasse a bagunça que estivesse, eu me lembro que eu simplesmente nem olhava para trás. Mas, amadas, na manhã seguinte, aquilo me deixava tão chateada, pois eu entrava na cozinha, acendia a luz para preparar o café, me deparava com toda aquela bagunça e já me vinha aquele pensamento: nossa, por que eu não limpei isso ontem? E, amadas, eu sei que algumas pessoas não se importam com isso de verdade. Elas até preferem deixar para o outro dia. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que gosta das manhãs tranquilas. Não sei se já deu para perceber aqui nos meus vídeos, mas o café da manhã sempre foi a minha refeição favorita. Eu gosto de prepará-lo com calma, de fazer uma refeição bem gostosinha, bem caprichada para mim, sentar à mesa com a minha família, sossegada, ou até mesmo às vezes quando meu marido já saiu para trabalhar e minhas filhas ainda estão dormindo, eu gosto de sentar ali com tranquilidade, mesmo se eu for tomar apenas um cafezinho. Então, imagina como era para mim. Me lembro que naquela época, a mesa, hoje em dia, né, a mesa da minha casa fica na sala, mas naquela época, amadas, ficava justamente na cozinha. E eu ficava ali tomando meu café, desassossegada, olhando para aquela pia, e aquilo me incomodava demais, muito mesmo. Até que um dia eu me decidi que não dormiria mais com a cozinha daquela forma. Eu iria lavar a louça, limpar o fogão antes de dormir. Mas, amadas, engatar nesse novo hábito, no início não foi algo fácil para mim. Eu me lembro que após fazermos nossa última refeição, eu lembrava da cozinha, mas ficava ali enrolando, ficava ali conversando com meu marido, nem mesmo pensava em chamar ele para me ajudar, porque ele sempre foi, né, um marido prestativo, mas não, minhas irmãs, eu preferia ficar ali no sofá, enrolando, conversando com ele, assistindo uma TV, e as horas iam passando e nada. Quando eu me dava por mim, eu já estava naquele mesmo pensamento de sempre. Ah, amanhã eu vou lavar. Só hoje, só mais essa noite. Mas na manhã seguinte, lá estava eu mais uma vez, completamente arrependida, refletindo e pensando que precisava mudar aquilo. Foi então que comecei a me falar esta frase. Chegava a noitinha, me lembrava da manhã que
eu tinha passado aquela raiva comigo mesma e já ia me dizendo: a Tainara de amanhã vai agradecer a Tainara de hoje. E assim, amadas, foram passando noite após noite. Isso foi se tornando um hábito na minha vida, algo que hoje em dia eu tiro de letra. Vou tranquilamente arrumar minha cozinha naquela paz. E hoje ainda tenho a minha filha mais velha que já me ajuda. Às vezes, quando eu estou cuidando das outras, ela vai lá, lava, até mesmo meu marido. Isso já se tornou um hábito para nós. E é muito raro acontecer a gente deixar para o dia seguinte. E minhas irmãs, relembrando em Deus essa história engraçada, né? Um pouco engraçada, o Senhor me fez refletir em como essa pequena situação da minha vida pode ser aplicada em vários contextos da nossa trajetória. Pois quantas das vezes, amadas, queremos viver algo em nossas vidas, mas por ser uma situação que não nos trará ali uma recompensa de imediato, logo desanimamos? Ao invés de simplesmente colocarmos a mão na massa e focarmos naquilo que queremos, ficamos pensando em todo o trabalho que aquilo nos dá. Pois é fácil pegar um carocinho de feijão e colocar ali num copinho com algodão molhado. Já fizemos, né, essa experiência tantas vezes com os nossos filhos e vemos que logo o brotinho começa a nascer, às vezes até mesmo no dia seguinte. Mas não é a mesma coisa que plantar uma verdura ou uma fruta, por exemplo. E amadas, assim é na nossa vida. Existem coisas que fazemos e logo colhemos a recompensa, mas existem tantas outras que o processo é mais longo. A colheita pode levar dias a fio, às vezes semanas, meses ou até mesmo anos. E durante o processo, o tempo de espera, o desânimo nos ataca. E quando damos por nós, não estamos fazendo o que precisa ser feito por estarmos com os olhos colocados no esforço que aquilo irá exigir de nós. Então vamos enrolando, vamos deixando de lado, vamos nos dando várias desculpas e nos sabotando. E o tempo vai passando. A época da colheita chega e ficamos como eu ficava diante daquela cozinha na manhã seguinte. Por que eu não lavei? Por que eu não fiz isso? Não é mesmo, minhas irmãs? Então, amadas, se quisermos colhermos no tempo oportuno, precisamos ser sábias, precisamos adotar essa estratégia de colocar os nossos olhos não no esforço que estamos fazendo, empenhando, mas na recompensa que teremos, pois o descanso de amanhã está no esforço de hoje. A recompensa do aqui e do agora está nas renúncias que fizemos lá atrás. É bem assim a vida, não é mesmo, amadas? Colhemos aqui o que plantamos lá atrás. A própria palavra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vai nos dizer: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É a lei da colheita, minhas irmãs, e o nosso Deus leva isso muito a sério, pois a base do seu trono é justiça. Então precisamos levar isso em nossas mentes, em nossos corações, com toda sabedoria, pois esse versículo também nos dá uma chave para refletirmos, que a colheita serve
tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Mas uma coisa é certa, vamos colher o que plantamos. Então, amadas, precisamos não só sermos firmes em plantar, firmes em não desanimarmos, mas também sábias no Senhor para refletir o que estamos plantando, que temos semeado por essa vida. Pois no tempo da colheita não adianta reclamar, ela virá e não tardará. Então, se quisermos uma coisa boa no nosso futuro, precisamos plantar uma coisa boa hoje. Se quisermos fartura, é com fartura que precisamos semear, pois a palavra também vai nos dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E perante a isso, minha irmã, eu te pergunto, o que você quer colher? Quais são os frutos que você quer ver na sua vida? Como você se imagina daqui a alguns anos? Minhas amadas, precisamos refletir nisso. Isso é algo que devemos sempre pensar, sempre sentar com o Senhor e analisarmos a nossa vida, analisarmos a nossa trajetória, refletir sobre onde queremos chegar, repensar se os desejos do nosso coração estão bem alinhados com o propósito que o Senhor tem para nós. Se as nossas atitudes, minhas irmãs, estão alinhadas com os frutos que queremos colher amanhã. Tudo isso, minhas irmãs, deve ser refletido junto ao Espírito Santo de tempos em tempos na nossa vida. E junto a isso, mantermos a estratégia sábia de não focarmos no esforço, no empenho que temos que fazer, mas sim naquilo que queremos colher. Mantenha os seus olhos, minha irmã, no fruto, naquilo que o Senhor fará por você, na recompensa. Isso te dará força para continuar até no dia mais cansativo, até no dia mais difícil. A palavra também vai nos dizer no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9: E não desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Glória a Deus por isso, minha irmã. O Senhor, Ele é fiel. Ele não vai nos deixar sem recompensa. Ele é justo, não nos deixará sem colheita, minhas amadas. Então pense nisso quando estiver com vontade de desistir. Pense que fazendo a sua parte, Deus é fiel para fazer a dele. Irmãs, fidelidade é uma das qualidades imensuráveis do nosso Pai. Ele é fiel. Ele não falha na parte que lhe cabe, mas assim como o agricultor precisa fazer a sua parte para que a natureza faça a dela, nós também precisamos fazer a nossa, minhas irmãs. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para que durante a noite colhamos um bom descanso, colocando sempre o Senhor à frente de tudo. Pois sem Ele, nada do que fazemos se sustenta. A própria palavra diz que tudo é sustentado por Ele. Também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 6 e 7, diz o apóstolo Paulo: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta ou que rega é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então confie no Senhor, minha irmã, faça a sua parte,
pois não temos todo o tempo do mundo. O tempo nos escorre entre os dedos. A vida passa. O relógio não para nos esperar, minhas irmãs. Ele continua ali, ó, passando. O ponteiro não para nos esperar. A própria palavra, Moisés disse: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Amadas, quando somos sábias, sabemos que tempo é precioso, não podemos perdê-lo. Então plante, minha irmã. O Senhor está aqui falando isso para você nesse vídeo. É tempo de plantar para que você também possa colher. Amém, minhas irmãs? Fiquem com essa palavra, fiquem na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.